Temos em Brasília também Isabel Mega, governo brasileiro nesse momento já provavelmente reagindo a essa sinalização verde para o avanço do acordo entre Mercosul e União Europeia. Havia uma expectativa por parte do governo brasileiro, Isabel lembrava aqui, de que esse acordo avançasse ainda com o Brasil na presidência. Não foi o caso. Hoje quem está agora na presidência é o Paraguai. Mas sim, o Brasil participou ativamente dessas negociações e, como Américo Martins destacava, a economia brasileira vai sentir os efeitos positivos dessas conversas. Isabel. Carol, bom dia novamente para você, para todo mundo que está com a gente aqui no Novo Dia. Esse era um break news muito esperado pelo governo brasileiro. A gente ainda está atrás aqui das primeiras impressões em diferentes setores do governo brasileiro, mas o clima é de total comemoração, porque isso avança uma celeuma que o país tinha de 2 décadas e, querendo ou não, isso dá um trunfo político bastante poderoso ao presidente Lula junto a diferentes camadas setoriais. Então, ainda sem manifestações públicas aqui de autoridades brasileiras, a gente já bateu na porta do Palácio do Planalto, na porta do Palácio do Itamaraty, mas o que a gente já consegue capturar aqui com algumas fontes é isso. Olha, foi muito tempo de discussão para que o Brasil conseguisse empacotar este acordo e finalmente a gente tem uma sinalização bastante positiva da União Europeia neste sentido. Não custa a gente relembrar um pouco do contexto em que esse acordo ganhou ainda mais fôlego e uma intensificação da articulação brasileira, sobretudo depois do tarifaço que foi implementado pelo governo Donald Trump contra o Brasil na metade do ano passado. Naquele momento, o que a gente ouvia de fontes da diplomacia brasileira é que o que estava acontecendo, sob o ponto de vista econômico, jogava ainda mais a necessidade de você ter o quanto antes um fechamento do acordo entre a União Europeia e o Mercosul. E o Brasil, nesses últimos anos na presidência do Mercosul, nesse último ano na presidência do Mercosul, teve uma articulação muito contundente também em relação à formatação desse acordo. Vale lembrar que durante o governo Bolsonaro, a gente teve um quase acordo. Então, independente da gestão que tenhamos no país, é um trunfo político que é colhido para aquele governo que consegue dar a palavra final e pegar um pouco desses ganhos políticos a partir do momento em que a gente tem essa sinalização positiva sobre o fechamento do acordo. Então, é um tom de muita celebração e, sobretudo, diante de uma pauta que se arrastou por muitos anos e que pode ter um efeito muito positivo, principalmente para o agronegócio brasileiro, que responde pela maior parte do nosso PIB. E também demandou uma articulação do Brasil junto a outros países com diferenças ideológicas muito significativas, muito substanciais. A gente vê, por exemplo, os últimos contatos em que o presidente Lula fez com a premier da Itália, Giorgia Meloni, e ela própria não deu em nenhum momento uma sinalização para o governo brasileiro, pelo menos não foi lida assim, após as conversas que ela teve com o presidente Lula, de que iria trabalhar contra, muito pelo contrário, ali naquele momento que eles falavam que era preciso dar mais um tempo, de dezembro para janeiro, para que os próprios países europeus se entendessem em relação a questões de Europa para Europa, mas que ali o entendimento era de que a questão não era mais Europa com o Mercosul. Daí uma expectativa muito positiva, apesar da frustração que foi colhida, né? O Brasil queria muito ter encerrado com o encontro em Foz do Iguaçu no final do ano passado com essa notícia, que agora vem alguns dias depois, mas com arestas aparadas e que podem ser colhidas também a partir dessa sinalização verde para que os próximos passos sejam dados e você possa ter os efeitos sendo sentidos em relação a esse acordo. Então é um pouco do clima
que a gente sente aqui, ainda sem muitos retornos, sem manifestações públicas ainda do governo Lula, mas um pouco do clima de ânimo mesmo, de quem estava, por exemplo, na atuação no Palácio do Itamaraty, acompanhando durante muito tempo esse vai e vem, é uma discussão muito árida, que exigiu muito da diplomacia, que desperta questões muito fortes para os países europeus por conta da resistência enorme que você tem das camadas do agronegócio, dos agricultores, de forma bastante contundente desses diversos países, mas que nesse momento, proporcionalmente, a gente consegue ter sinalizações positivas em relação a esses próximos passos da formatação do acordo. Carol.